Tudo nessa vida é devoção, fruto amargo também é lição. Não guarde na alma coisas ruins, não desista, insista e cante assim. O vento bate, mas não leva a colheita. O vento bate, mas não leva a colheita. Sarapovo de axé. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro para poder falar sobre mais um tema, né? Que foi solicitado por vocês aqui mesmo no nosso canal do YouTube, que era para falarmos de marinheiros, né? O pessoal pediu muito marinheiro, cangaceiro, e aí eu vou fazer um vídeo de cada vez, até para não ficar muito extenso e cansativo para vocês, correto? Bom, hoje eu escolhi falar sobre os marinheiros, essa falange que fascina aqueles que são conhecedores da força desse povo. Na nossa casa, no templo de Umbanda de Sara Paixão Cigana, nós costumamos falar que os marinheiros são os caboclos do mar, tá? É o povo do mar. Quantos espíritos, quantas almas já ficaram enterradas no mar, sem direito a um velório, sem direito a uma reza que fosse, né, a um enterro. Essa foi a grande verdade. Quantos povos, quantos anos, quantas histórias tem para contar essas almas que estão no fundo do mar, esses corpos, na verdade, né, que foram para o fundo do mar, e essas almas que com certeza tiveram todo um trabalho diferenciado em sua evangelização, né, porque nós que estamos vivos devemos imaginar que não é muito fácil, né, morrer afogado, que é como esses espíritos morreram, como esses espíritos tiveram o seu desencarne. Então é debaixo de ainda consciência do que está acontecendo e ao mesmo tempo a certeza de que não se tem nada naquele momento a ser feito. E aí esse espírito, ele desencarna em busca de um entendimento e de uma evolução, né, para tudo isso que ele passou, diante de tudo isso que ele passou. E aí talvez muitos de vocês nunca tenham parado para pensar, né, em como que isso interferiu positivamente para esses espíritos. Poxa, mãe Manu, positivamente? A morte ainda é uma coisa tão difícil de ser compreendida, por mais religiosos que nós sejamos. Essa é a verdade, né? Nós buscamos vários entendimentos, compreensão, aceitamos as incorporações dos nossos guias e muitas vezes temos muita dificuldade de lidar com a morte, com a partida. Então, eu acredito piamente num trabalho de evangelização, de conscientização, ao despertar desse desencarne. E acredito, sinceramente, que esses espíritos que tiveram um afogamento, eles tenham todo um cuidado, todo um respaldo e um nível, talvez, de consciência maior, porque durante esse período que vai faltando, né, essa respiração, existe todo um momento de reflexão, por mais rápido que seja. E aí nós estamos de frente de espíritos muito grandes, de espíritos muito conscientes da dor, da partida. Então eu posso te dizer que os marinheiros, as marinheiras, né, o povo do mar é um povo que ele sabe lidar com a dor, ele sabe lidar com o sofrimento, ele sabe lidar com a partida, como ele também sabe ajudar você a resolver problemas que você precisa de uma resposta muito, muito rápida, que não há tempo para tanta espera, né? Eles atendem muito as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão precisando de calmaria em sua alma, em seu coração. Então os marinheiros, os marujos, as marinheiras, sim, porque, gente, não desencarna no mar apenas homens. Essa é a verdade. E existe um pouco de preconceito com as marinheiras.
algumas casas e algumas pessoas associam apenas a Marias do Cais, a mulheres que eram mulheres que esperavam marinheiros para namorar e ter uma boa vida, né? E se casar, ou para alegrar a noite daqueles marujos, daqueles marinheiros. Mas será que vocês esqueceram de todos os escravos que vieram através do mar, tentaram fugir do seu desespero, e que foi dentro do mar que essas mulheres, mães de família, guerreiras, excluídas de sua família, separadas através da dor, isoladas, cansadas, elas também estão lá no mar. E você precisa compreender que existem várias histórias desses espíritos e que ainda estão vindo à tona as verdades desses espíritos, porque conforme as casas de Umbanda começam a receber os marinheiros com seus devidos valores e importância, eles vão também transmitindo suas histórias e suas mensagens. E é claro que eles vêm com nomes que estejam associados ao mar, né? Nomes que estejam associados à pesca, nomes que estejam associados a toda essa história, a todo esse cenário que foi talvez a sua última encarnação, né? Aceitam, porque são espíritos que vieram de muita dor, né? Que vieram, e algumas vezes o mar, na verdade, esse desencarne foi um alívio. Foi um alívio. Imagine uma escrava separada de seus filhos, de sua família, vindo para ser escravizada, né? E sabemos exatamente como os homens, infelizmente, como os homens brancos viam as escravas, né? Muitas vezes até como escravas sexuais. Essa é a verdade. E esse espírito, quando ele se deparou ali de repente com um afogamento, isso para ele não foi, isso para ela foi um alívio. Essa é a verdade. Então eu tô aqui defendendo um pouquinho as mulheres, as marinheiras, né, que vêm trabalhar na linha da marujada, dos marinheiros, e que é preciso se desvincular a imagem que vocês, alguns vinculam à prostituição. Há mulheres que estavam ali só para saciar marinheiros. E entender que não são apenas ex-marujos que vêm trabalhar nessa linha, nessa falange de marinheiros e de marujos, tá, pessoal? E que é normal se ter, sim, a presença de espíritos de mulheres também. Então são espíritos muito sábios, são espíritos consoladores. Essa falange, mais uma vez eu falo que na minha casa é considerado os caboclos do mar, tá? E trabalha com muita seriedade. É comum ter trabalho de caboclos e de boiadeiros, e depois do meio em diante vir o marinheiro, começar a descer a marujada, e eles fazem todo um trabalho de alinhamento energético do terreiro, daquela casa, do próprio médium, ele com aquele balançar de suas ondas, que parece que está bêbado, na verdade ele está levando a negatividade, trazendo a positividade, e é por isso o balanço do mar, e é por isso o balanço dos marinheiros, e é por isso o balanço das saias das marinheiras, né? Eles vão beber a sua cerveja, ou qualquer outra bebida que eles achem que seja necessária para o seu trabalho, para as suas consultas, tá? Eles gostam de velas azul clara, velas brancas também, tá? A gente agrada muito os marinheiros com comidas típicas, como a tal da batatinha inglesa, né? Aquela batatinha que a gente gosta de comer, com camarão, com peixes. É fácil também você preparar esse banquete para os marinheiros, para ofertar, como as próprias frutas. As frutas, elas são, na verdade, uma simbologia bem natural, bem forte, de qualquer falange da Umbanda, de qualquer orixá, né? Então as frutas, elas são muito bem-vindas também nesse momento, como as flores, como as velas, como os perfumes, as alfazemas, as lavandas,
né? E eles respeitam muito, muito, muito a rainha do mar. Alguns estudos defendem que apenas quem carrega polvo d'água na cabeça trabalha com marinheiro ou marinheira. Mas na minha casa eu já vi filhos de Xangô com Yansan trabalhando com marinheiro, tá? Filhos de Oxalá trabalhando com o seu marinheiro. Então, existe maior facilidade, eu acredito, de manifestação espiritual dessa falange, sim, para os filhos que são filhos de Oxum, filhos que são filhos de Iemanjá, de Nanamburuquê, né? Porque sabemos que ela comanda a terra e a água, né? Mas não há impedimento que essa falange venha trabalhar em outros médiuns, tá, gente? Eu acho que você está apto a receber aquilo que o seu coração está apto a fazer, né? E esses espíritos são socorristas, são espíritos que realmente entendem a dor de forma muito profunda e são espíritos que não veem na morte motivo para se desesperar, tá? Então, eles ainda nos alegram, né? Porque eles são muito simpáticos, são muito risonhos, não tão risonhos como os baianos, né? Mas são muito simpáticos, são muito risonhos, são muito leves, como a própria espuma das ondas do mar, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que essa informação tenha muita validade para a sua caminhada. Que caso na sua casa haja desenvolvimento de marinheiros, de marujos, que você se concentre. A melhor forma de permitir que uma energia radie em você é se concentrando e se desligando, tá, pessoal? De todos os problemas. Eu sei que é difícil. Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Onde muitas pessoas queridas, amadas, estão tendo suas partidas. As casas de umbanda, as casas religiosas, muitas estão fechadas, né? Então é necessário que ao retornar, ao iniciar o desenvolvimento, você realmente tem que se desprender. Procure tomar aquele banho de erva especial ou sabonete da sua casa especial preparado, tá? Procure manter suas velas acesas, procure fazer suas orações. Nós precisamos ter consciência que incorporar um guia é necessário uma reza, é necessário um preparo, é necessário que você esteja se concentrando para que aquilo dê certo. Não é chegar ali, botar o branco, papapá, vem aqui espírito, vem aqui em mim. Gente, não é assim. É necessário uma corrente do bem. É necessário que você limpe a sua alma e o seu coração, para que esse espírito de luz veja em você um campo energético positivo para vir fazer a caridade, tá bom? Bom, axé, saravá, a bênção a todos os mais novos, a todos os mais velhos. Que minha mãe Oxum abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de vocês.